Seja muito bem-vindo, você sofredor corintiano e você sofredora corintiana. Meu nome é Caio Mendes, você está no canal do Sofredor Corintiano e hoje é o seguinte, hoje a gente vai fazer um react da entrevista que o Silvinho deu pro nojento do Fábio Prado, né? Desculpa ter falado essa palavra. Mas é o seguinte, antes de começar o react, eu queria dar 2 recadinhos aqui. Se você não quiser ver os recadinhos, eu vou deixar ali embaixo exatamente o minuto e o segundo em que começa a entrevista, você pode pular. Mas se você quiser, rapidinho, 3 segundinhos, a gente já termina. Primeiro recadinho, primeiro link da descrição, CMS Tráfego. Se você está começando um negócio e precisa lançar ele na internet, você precisa lançar ele na internet. Se você não está na internet, meu amigo, você não está em lugar nenhum. Então, CMS Tráfego, para você fazer seus anúncios online num precinho, ó, bacana, camarada, valeu? Segundo recadinho, as metas do canal. Ajuda nós aí, meu parceiro, deixa o like, se inscreve, compartilha. Se você não puder compartilhar, se você não puder mostrar esse canal para os seus amigos, que é corintiano, que eu tô ligado que você tá em vários grupos de zap do Corinthians aí, pode compartilhar esse tipo de vídeo. Só deixa o like que é de graça, não mata ninguém e você ajuda muito o canal. Quando mais like, mais o canal é entregue, valeu? Então é o seguinte, Silvinho começou a sua carreira de treinador no Lyon, não deu certo, depois de 9 rodadas, ou 7 ou 9 rodadas, ele foi demitido e veio pro Corinthians logo após. Óbvio que era a receita pro fracasso, né? Um treinador inexperiente que pegou um time que já não estava bem e acabou ficando muito reforçado. Não soube o que fazer, né? Vamos ver o que o Silvinho tem a dizer sobre isso, né? Que muito provavelmente ele vai falar da sua trajetória no Corinthians e como ele vê a passagem dele, né? Então, tamo junto aí. 1, 2, 3 e... Boa noite, Flávio. Um prazer falar com você. Muita paciência aí das duas partes, né? A gente... Ó, ali embaixo já tá errado já. Tô falando Silvinho, técnico de futebol. Vamos com calma aí. Tava planejando aí bater um bom papo com tempo de antecedência, mas enfim, chegou um momento gostoso para a gente falar. Pois é, Flávio, com relação a esse tempo, a gente não para de trabalhar. Eu, logo em seguida, depois de 10, 15 dias que eu me desliguei do Corinthians, um pouco mais talvez, eu voltei, né? Meu filho mora na Europa com a minha esposa, em Porto, e os campeonatos ainda estavam no final, praticamente, das suas ligas, e ao chegar imediatamente, matar um pouco a saudade deles, e a gente fica, né, vendo os jogos, inclusive, do ponto de vista de você estudar, é o melhor momento, porque você assiste um jogo do Porto, depois você vai para o do Manchester, você volta para o do Wolverhampton, e são muitos campeonatos, e nós adoramos assistir jogos, sempre do ponto de vista tático, técnico, enfim. Então, se trabalha bastante. Logo depois, óbvio, a gente colhe muitas imagens daquilo que vai sendo observado e vai passando, né, para a gente melhorar os nossos materiais, enfim, estudar alguns posicionamentos, enfim, tática. Então, é um período que se trabalha bastante. Logo que as ligas acabaram, aí sim eu tomei meu tempo de descanso, por isso que eu vim aqui para Barcelona. O Guto falava isso, né? Quando você está fora de algum clube, você estuda mais, né, Guto? Muito mais. Aí que a coisa pega. Por que é tão difícil para um jovem técnico se impor no mercado, Silvinho? Flávio, é muito difícil. Um treinador... Primeiro que precisa ser bom, né? Vamos com calma aí. Se firmar, haja visto, nós temos aí poucos treinadores, vamos lembrar, pouquíssimos, que ficam num clube, logo imediatamente dão certo e desenvolvem as suas carreiras. Não é simples, primeiro que são tantos treinadores, poucos clubes, e depois o processo sempre é um processo que não é simples. Em todas as partes, o treinador ele é responsável por tudo, e no caso, dizem que o treinador tem tanto poder assim, mas na verdade quem sai é o treinador. Eu entendo a função, gosto dela, sou apaixonado, vivo, mas nós sabemos que existe uma limitação grande. Quanto mais tempo nós conseguirmos permanecer num clube, melhor. Como você me perguntou, eu tive uma possibilidade ainda no Corinthians já de 8, 9 meses, que para um treinador ela já é considerável, né? Você, por exemplo, conseguir fazer um campeonato brasileiro inteiro, pela estatística que nós temos no país, agora eu falo somente de Brasil,
já é um grande feito, de você não ser desligado. Então, já é uma experiência ótima, você desenvolve um trabalho. Evidentemente que quanto mais tempo tiver, mais conhecimento de causa, melhor as coisas vão ocorrendo. Não é fácil, Flávio. Para mim, é uma questão que é mais simples trocar o treinador e dar sequência no trabalho. Olha, eu não devia passar a palavra para vocês, mas como eu os amo, eu vou relevar. Vou mostrar que não sou intolerante. Celso Cardoso, a sua pergunta para o Silvinho. Silvinho, eu queria saber de você o seguinte, o que você planeja para o futuro? Toparia voltar a trabalhar no futebol brasileiro? Boa noite, Celso. Prazer falar contigo, cara. Te conheço aí faz um bom tempo já também. Parabéns por todo o seu trabalho. Não, eu sim, não tenho nenhum tipo de problema. Como eu já tinha antecipado, eu sou um brasileiro, formado na Europa, sim. Joguei muito tempo na Europa, sim, mas tive passagens e o meu início no território brasileiro, conheço bem o Campeonato Brasileiro, as competições sul-americanas, nenhum problema, ou seja, não somente no território brasileiro, como no território sul-americano. Essa facilidade um pouco do idioma e a formação, enfim, ela me ajuda a poder desbravar em alguns outros países, obviamente que o Brasil também é um deles. Paulo Sérgio. Bom, Silvinho, um grande irmão, fico muito feliz que você está bem aí com toda a família. A pergunta é, quais as diferenças de dirigir jogadores europeus e brasileiros? Irmão, como é que ele vai saber disso? Só dirigiu o brasileiro. Ah, mas e o Leão? Ah, vamos com calma aí, né, irmão? 7 jogos não é dirigir. Ou você acha que é? Grande Paulo, prazer falar com você, cara. Um abração também pra ti. Nossa, todo mundo que for fazer pergunta pra você, você vai fazer essa consideração inicial? Pô, chato, velho. Falar oi pra todo mundo e já era. Você conhece bem, o Paulo Sérgio, a forma, né? É uma questão cultural. Como funciona o europeu, caso aí, no teu caso também, jogou na Itália, na Alemanha, um país bem severo aí, com relação às regras, a Itália já menos, mas enfim, você conheceu aí escolas diferentes, europeias, e como funciona a iniciação dos atletas desde base, porque nós não vamos falar somente do profissional. Esses atletas, eles têm uma cultura tática bem desenvolvida, porque desde a sua base ela é introduzida nos treinamentos, no dia a dia. E o Brasil, nós temos por característica a qualidade técnica individual e de improvisação dos nossos atletas. Então, é uma questão de equilíbrio. Quando nós trazemos para um trabalho em grupo, entendo que é importante nós criarmos alguns tipos de treinamentos táticos que vai aumentando e melhorando a qualidade desses atletas e do time, enquanto que na Europa muitos desses trabalhos já foram feitos ao longo da carreira desses atletas, e você vai desenvolver mais algumas jogadas codificadas, inclusive também a própria qualidade de incentivar o talento desse atleta para ele buscar esse último terço do campo, fazer jogadas individuais e que isso te dê gols e dê vitórias. Então, é uma questão só realmente de mentalidade, e que nós, como treinadores e comissão técnica, temos que ser inteligentes para saber adotar rapidamente que tipo de treino, de metodologia atuar no grupo. Mas as diferenças básicas para mim são essas. Concorda com isso, Guto? É isso? Não, eu acho que passa por isso, eu acho que passa pelo nível de escolaridade. O futebol brasileiro, o atleta não se interessa em estudar, e aí muitas vezes o lado mental dele não tem uma abertura não tem uma abertura de visão, não tem uma maturidade necessária para você poder observar e assimilar de maneira rápida. Só um adendo, o Guardiola teria feito uma campanha muito melhor que a do Silvinho, tá? O Guardiola é pica, tá? O Guardiola é pica. Respeitem o Guardiola! Hoje os processos, por exemplo, na base, já estão forçando o atleta a
estudar os vídeos, estudar outras situações que, de repente, a escola pode ajudar. Né? Quanto mais culto, mais fácil de você entender a cultura. Perfeito. E não simplesmente absorver em cima de uma linha cultural de uma classe mais limitada, né? Mais pobre ali, ou até os valores que de repente, o seu bairro, a sua família vivem. Porque a busca também não é só de ser jogador, é um salto social também. E estudando viria, né? Estudando viria do jogo. Uma noção maior de administrar, menos problemas, né? Então passa por isso também. E uma outra situação... Tô achando que eles vão deixar também o tema Corinthians por último. O respaldo diretivo. Eu não sei, tá? Eu não vi o vídeo igual vocês. Tô aqui vendo a primeira vez. De certa forma, carregado no colo por causa do seu talento, desde baixo. E aí ele deixa de passar por dificuldades na base, que quando ele chega a tê-las no profissional, ele não está preparado emocionalmente para ultrapassar aquelas barreiras. Perfeito, perfeito. Um mimo, né? Pergunta do Chico Lang para o Silvinho. Chicão. Bom, boa noite, Silvinho. Prazer falar com você. Depois das experiências do Leão e do Corinthians, qual a nota que você daria para o atual futebol brasileiro? Pergunta do Corinthians, Chico, pelo amor de Deus. Temos excelentes treinadores estrangeiros que estão aí conquistando. Enfim, eu creio que o nosso campeonato brasileiro é um campeonato competitivo, um campeonato bom e muito difícil. Nota, é muito difícil. Primeiro, a nível de comparação, pior. Mas eu acredito que é um campeonato competitivo e bom de se disputar e jogar. Agora, tem seus desafios por uma questão de calendário, entre outras coisas que nós conhecemos bem, mas é um campeonato de grande nível, sobretudo individual, pelos atletas que nós temos. Pergunta do Osmar Garrafa. Muito legal, parabéns à nossa produção. Primeira entrevista do Silvinho desde que ele saiu do Corinthians. E Silvinho, você é um cara que vive, respira o futebol internacional. Nós estamos há 4 meses da Copa do Mundo e sem a Itália, né? Você, aprofundando-se no futebol europeu, o que aconteceu com a Itália do Roberto Mancini, Silvinho? Foda-se a Itália, meu irmão. Grandíssimo treinador, eu fui atleta dele no Manchester City, depois tive a oportunidade de trabalhar com ele como auxiliar na Inter de Milão. E esse trabalho que ele está desenvolvendo na seleção italiana, até o último instante ali, estava sendo um trabalho extraordinário. Essa é a situação do treinador, né? Por isso que é difícil ser treinador. Um trabalho aí de uma invencibilidade grande, teve uma conquista da Eurocopa, e depois entra na fase de grupos de classificação para a Copa do Mundo. Eu acompanhei algumas coisas e vi em um determinado jogo importantíssimo para a Itália jogando bem, melhor em campo, e de repente, no momento crucial, um pênalti, a Itália não converte esse pênalti, começa a complicar a sua vida, não se classifica em fase de grupo e vai jogar um mata-mata para se classificar ou não. E depois, sim, um jogo fatídico, difícil contra a Macedônia. Eu até assisti parte desse jogo, jogou melhor, fez tudo, mas enfim, não conseguiu ganhar. E depois foi até surpreendida na derrota. E perdeu mais uma vez uma chance de jogar uma Copa do Mundo. Não sei o que ocorreu realmente, mas enfim, é uma pena eles não terem se classificado. Marcelo Bacejo. Boa noite, Silvinho. Um prazer estar falando com você. A gente vê o Abel Ferreira no Palmeiras, o Vitor Pereira no Corinthians, o próprio Rogério Ceni no São Paulo, bater muito na tecla do calendário do futebol brasileiro. Jogos a cada 3 ou 4 dias, sofrendo com muitos desfalques. Na sua opinião, o calendário está acabando com a qualidade do futebol brasileiro, Silvinho? Boa noite, Marcelo. Prazer falar contigo também. Nós conhecemos bem o futebol. O futebol ele não muda, a nível até mundial, enfim. Depois tem a parte cultural, menos tempo ou mais tempo. E aí a gente vai desenvolvendo. Eu acredito que sim, que pelo menos a nossa mentalidade, essa boa conversa que nós estamos tendo e tudo que envolve o mundo do futebol, já começa de uma forma assim, a aflorar as informações que necessita-se tempo. Não é uma desculpa de um treinador ou de uma comissão técnica, é importantíssimo tempo.
O treinador, ele pega um clube e um plantel. Sim, podemos acelerar esse processo e dar maiores tempos aos treinadores, mas acredito que nós estamos num processo mais saudável, não sei se é a palavra, mas de entendimento de que esse treinador, essa comissão técnica, quanto mais tempo ele tiver, e sendo ambos, tanto a comissão como o treinador, de qualidade e de talento, eles vão desenvolver mais trabalho. Mestre Alberto Helena Júnior, a sua pergunta para o Silvinho. Grande abraço, Silvinho. Olha, eu quero dizer que eu gostava do seu trabalho no Corinthians e queria saber por que você saiu de lá. Então você já tá errado, né? Até que enfim alguém fez uma pergunta pra ele sobre o Corinthians. Mas você tá errado. Perdão, gostar do trabalho do Silvinho é só se você for palmeirense. Boa noite, Helena. Prazer falar com você. Um abração forte. Eu acredito muito em ciclos de trabalho. Espero que cada vez mais os treinadores consigam ter uns ciclos maiores, mas nós não dominamos o tempo. Volto a dizer, tivemos um campeonato brasileiro com 38 rodadas, entregamos aí uma Libertadores de maneira direta, sem passar. Entregamos quem? Quem entregamos, Silvinho? Você? Você e sua comissão técnica fez isso. Você e sua comissão técnica que não conseguiu dar 2 chutes no gol do Sport, que perdeu do Juventude. Você entregou essa Libertadores. Foi você. Vocês, no caso, né? Entregamos. Ah, tá. Tá bom. Tá. Beleza. Pelas qualificações, enfim, do que não é fácil e pelo cenário que tinha se montado daquele Campeonato Brasileiro, com uma preocupação grande, e risco de rebaixamento, e nós entregamos um 5º lugar. Risco de rebaixamento era antes dos reforços, Silvinho. Cara, pelo jeito você não aprendeu nada com essa demissão sua, né? Mas tudo bem, vamos continuar. Vamos ver o que você tem mais a falar. Tá. A partir daí a gente não domina, volto a dizer, o tempo, e tem situações que elas vão ficando mais insustentáveis. E o treinador é o que menos tem a capacidade, a condição de tomar as decisões. Ela não... Quê? O treinador é quem toma as decisões. Você tá louco? Cara, que isso? Ah, mano. É dele, ele faz parte da instituição, e quando se tem troca, tem troca. O importante é que o clube ele consiga desenvolver, consiga melhorar e consiga projetar aí resultados cada vez melhores. Nós fazemos parte desse ciclo. Eu fiquei feliz de fazer parte desse ciclo de trabalho. Eu fiquei feliz também. Fiquei feliz que acabou. Conseguindo colocar o Corinthians numa Libertadores. Meu irmão, não foi você que colocou o Corinthians na Libertadores. Não foi você. Não foi você. Seria você se o Corinthians não tivesse feito um reforço. Não tivesse vindo o Juliano, Renato Augusto, William, Roger Guedes. Tá. Aí seria você. A partir do momento que esses jogadores estão ali, ir pra Libertadores é o mínimo. O mínimo que se espera. Porque é uma coisa que você mesmo falou aí atrás, que tá errado também. O nível do futebol brasileiro é baixíssimo. O nível do futebol brasileiro é baixíssimo. Todo mundo, toda joia, todo grande jogador que se destaca aqui vai embora. Seja para a Europa, para a Arábia, para os Estados Unidos hoje em dia. Certo? Que só fica a galera que não conseguiu se destacar, e aqueles que já estão em fim de carreira voltam para os seus clubes de coração. Só isso. É o que tem. O nível do futebol brasileiro é baixíssimo. Então, 2, 3 reforços do nível de William, Renato Augusto já te coloca acima de muitos e muitos, de 80% de todos os times. Então, volta a falar. Tendo os jogadores que você tinha na mão, não era para passar o que a gente passou. Envolvendo um clube a grandeza dele, uma competição e disputá-la de uma forma digna, fizemos, é o momento de sair, saímos, enfim, trabalho naquele momento brasileiro, a gente saiu no Campeonato Paulista, mas o Campeonato Brasileiro nós tivemos aí
um resultado satisfatório, entregamos e o clube continua a sua larga trajetória aí nas competições internacionais. Bom, teve fim de entrevista, mas eu vou colocar a pergunta do rapaz aqui de novo para você ver como eu responderia se eu fosse Silvinho. Alberto Helena Júnior, a sua pergunta para o Silvinho. Grande abraço, Silvinho. Olha, eu quero dizer que eu gostava do seu trabalho no Corinthians e queria saber por que você saiu de lá. Boa tarde. Não vou evitar o Silvinho, só vou falar como eu responderia. Por que eu saí de lá? Silvinho, né? Com Y. Por que eu saí do Corinthians? Bom, era nítido que a torcida não gostava de mim e tinha motivo para isso, certo? Apesar de eu não conseguir aquela vitória no Campeonato Paulista, que foi em casa, né? Foi a última derrota, inclusive, do Corinthians no campeonato, no ano, em casa. Foi contra o Santos, a gente sofreu aquela virada. Aquilo já não vinha daquele dia, certo? Soma-se ao fato de eu ser um treinador inexperiente, tem-se também o fato de que eu não conseguia lidar bem com as críticas. Quando alguém criticava o meu time falando que não era ofensivo, eu falava que era, sendo que na estatística estava lá, que o meu time chutou 2 vezes ao gol. Apenas. E não era coisa... e não era algo que você via e acontecia esporadicamente. Não. A maioria dos jogos, meu time jogava mal. A maioria. Meu time jogava mal e não conseguia criar. Então, acredito que somou-se ao fato de eu não conseguir dar a cara que eu queria pro clube, somou-se ao fato de eu ter sido uma criança e não conseguido ver onde estavam os meus erros, e não consigo ver até hoje. Soma-se ao fato da torcida não gostar de mim, não tinha clima mais para ficar, inclusive eu já devia ter sido mandado embora desde o final do Campeonato Brasileiro. Mas tinha lá 2 pessoas que eram minhas amigas, né, o Alessandro e o Roberto de Andrade, e acabaram me bancando. Foi um erro, mas que acabou trazendo o Vitor Pereira, então foi para melhor. Acredito que seria assim, se eu fosse Silvinho, eu responderia, certo? Porque foi assim que aconteceu. A torcida não pegou birra de você, Silvinho, porque você veste pullover. Não. Se você fizesse o time jogar bem, isso era de menos. Certo? Mas tinha muita crítica sobre você que você não aceitava, tá? Muita crítica sobre você que você não aceitava. E tinha muita coisa que acontecia que você simplesmente fechava os olhos. O time não conseguia jogar bem, o time não conseguia atacar, e você nada fazia isso pra melhorar. Quando o time fazia um jogo horrível, ao invés de você chegar no outro dia pra treinar, você ficava 2, 3 dias dando folga pros jogadores. Desculpa, não é assim que você melhora um time. Certo? Só vê aí o que o Vitor Pereira tá fazendo. O Vitor Pereira acaba um jogo, manda os reservas treinar no campo. Cara, absurdo. Valeu? Queria saber o que você achou. Eu achei, inclusive, que eu nem ia postar esse vídeo, porque demoraram muito pra fazer uma pergunta sobre o Corinthians pro Silvinho, tá? Mas fizeram, ficou no final do vídeo aí, vou deixar também marcado e tudo mais. A gente se vê no próximo vídeo e vai Corinthians!